internauta, telespectador do Opção para a Vida, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 3 de janeiro de 2024. Estamos escrevendo as primeiras linhas no caderno da nossa vida deste novo ano que Deus está nos concedendo. Eu espero em Deus que você escreva lindas histórias da sua família, realizações, sonhos que possam se concretizar em 2024. É o que eu desejo a todos os nossos internautas, telespectadores. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para o qual todas as coisas, são todas as coisas, e nós também por Ele. Esse versículo, ele é completo. Ele é completo no sentido de nos dizer claramente qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito da igreja, qual é o propósito de fazer missões, qual é o propósito de evangelizar, qual é o propósito de estarmos aqui no púlpito. Esse versículo, ele fala de forma muito clara e nos conscientiza de que nós precisamos urgentemente retornar às Escrituras e entender o propósito de nossas vidas e o propósito da igreja. Isso porque há uma grande tendência que nos assola sempre. É o fato de nos distanciarmos de Deus e daquilo que representa a divindade. É impressionante como rapidamente o foco se perde. Como a gente gosta de considerar coisas efêmeras deste mundo. E a gente sempre acaba percorrendo o caminho da satisfação pessoal. A gente quer satisfazer a nós mesmos. É o efeito hedonista. Nos alcança e infelizmente estabelece bases na nossa vida. O que nos motiva, parte daquilo que faz parte do nosso contexto, ou seja, quanto mais exposto ao pecado, maior é a tendência de pecar. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A consequência é aquilo que mais você gosta de fazer, é o que você mais vai desenvolver apego. E é aquilo que vai te motivar na vida. Isso aplica quando nós estamos no contexto fora de igreja, mas também aparece frequentemente no contexto de igreja. E hoje, assim como sempre, a competição dentro da igreja tem retirado muitos de nós do objetivo, do foco, e nos levando a caluniar, a agredir, a difamar. O nível de ódio, rancor e sentimentos de rixas estão tão elevados que quando paramos para conversar, a maior parte dos assuntos é a vida
e o comportamento do outro irmão perante o ministério. Eu estou falando de você. O pano de fundo para essa tragédia é, sem dúvida, a busca pelo reconhecimento, o sucesso, a realização pessoal. Então percebemos a urgência em estabelecer e viver a real finalidade da nossa vida, de nossa missão. Entender a doutrina bíblica é fundamental. E ela precisa gritar aos nossos ouvidos, e o som desse grito diz que devemos abandonar essa corrida maluca que aplaude o sucesso, que tanto exalta o ego e que cria a competitividade e assim campeões. E a igreja tem se tornado subserviente perante as forças do mundo, na medida em que entra nas raias da competição entre si, da exaltação dos líderes e da meritocracia missionária. A doutrina tem que nos alcançar e mudar o padrão. Precisamos entender que somos chamados para o quebrantamento humilde, servindo uns aos outros. Portanto, um desafio missionário, ele está dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, nos amar. E não tem como eu fugir do contexto, dizer esse contexto aqui, para vocês que estão aqui, que vieram esta noite celebrar ao Senhor, adorar o Senhor na igreja. Está ali o diácono Josias, com seu filho, que vai para o projeto missionário. Ontem eu estive na comunidade, na congregação de Nazaré de Pocinhos, uma confraternização. E dentro das congregações perto daqui de Campina Grande, eu particularmente, não sei o pastor Bosco, mas talvez o pastor Bosco também, eu só fui convidado para ir para Bodocongó e Nazaré de Pocinhos nas suas confraternizações. Isso é muito sintomático. Eu só fui convidado para ir para Bodocongó 3, intimado, e para Nazaré de Pocinhos. As outras, não sei nem o que aconteceu lá dentro, de confraternização. E eu não ter o prazer de confraternizar com o meu pastor é muito sintomático. Me desculpe o desabafo. Um departamento dentro da igreja que não tem um prazer de ver o que a gente viu aqui nos Soldados de Cristo, de estar todo mundo participando, todo mundo coeso, todo mundo unido. E aquilo foi uma resposta ao inferno, foi uma resposta ao mundo, aos opositores, de que quando é estabelecido o respeito, a liderança, quando é restabelecido a consideração a quem Deus levantou como guia espiritual, a coisa é diferente. Ela tende a crescer, ela tende a ser abençoada e a abençoar a todos. Mas uma coisa que é feita dentro do partidarismo, dentro do gueto, dentro da competitividade, a finalidade disso será apenas vergonha, destruição e desaparecimento, porque não pode prosperar tais coisas no reino de Deus. Então a igreja ela precisa amar. A igreja ela precisa se amar. Amém, irmão? Nós precisamos amar. O texto que nós lemos no início é a conclusão do apóstolo Paulo após instruções sobre como lidar com um problema de consumo de carne que era oferecido aos ídolos na igreja de Corinto. Mas apegando-se à conclusão de Paulo, nós extraímos a mais sublime conclusão e excelsa certeza para todo crente. É o sentido da vida das pessoas e que descobrimos a partir da revelação escriturística. A glória de Deus é o que faz sentido na vida de qualquer crente. E é a partir daqui que devemos pensar tudo e finalizar tudo. É a partir
desse entendimento de exaltação e de glória ao Senhor, que deve partir a minha vida e finalizar a minha vida. Porque é isso que faz sentido. É isso que devemos pensar, meus irmãos. Isso significa que a redenção, esse plano maravilhoso, cheio de sublime significado, o eterno plano de Deus para a salvação daqueles a quem Ele chama, tem a sua compreensão a partir do próprio Deus. Aí isso faz sentido. Você só é salvo porque Deus planejou a redenção. Você só é salvo porque Deus enviou Jesus. Você só é salvo porque Deus lhe chamou pelo Evangelho. E de quem é a glória? É de Deus. Você entende por que eu introduzi essa mensagem de forma tão dura? Porque precisamos dessa dureza para despertarmos de uma vez por todas, para entendermos que absolutamente tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É por isso que nós nos reunimos como assembleia para decidir certas coisas, porque quando o corpo de Cristo está reunido, há uma melhor elucidação para fazer as coisas para a glória de Deus. E muitas coisas são envolvidas nisso, irmãos. Mas não podemos perder o foco que aquilo que era necessário para cada um de nós, Deus fez. E Ele fez porque Ele é misericordioso. E Paulo, quando fala que Ele é misericordioso, ele diz: Deus é riquíssimo em misericórdia. Isso quer dizer que a misericórdia de Deus não se extingue. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus é tão misericordioso, e nos amou tanto, que mesmo sendo um pecador, uma pessoa que ofendia a Deus, miserável, que só pensava em si mesmo e em satisfazer os desejos mais obscuros e vergonhosos possíveis, mesmo assim, Ele me amou, e Ele te amou. E esse amor é demonstrado quando olhamos para a cruz, o plano redentivo. Pois foi na cruz que Ele conquistou a nossa vida. Por isso que temos vida com Cristo. Não havia e não há nenhum mérito em nós. Foi dado sem merecimento, graça. Agora nós somos os modelos. A igreja, ela é o remanescente. É a única chance desse mundo perdido. Você e eu temos essa marca, a marca do Cordeiro. Da outra vez, em que tive uma oportunidade de pregar aqui, eu dei uma ilustração e vou trazer ela de novo. Você lembra da cantora que eu falei? Eu estava olhando um jornalista e ele postou um vídeo do show dessa cantora. E naquele vídeo, o show dela exaltava, louvava, engrandecia a promiscuidade, a safadeza. E quando ao olhar para aquele vídeo, ali eu vi pessoas que dependem de mim e de você. Pessoas cegas, ensandecidas pelo pecado, que não sabem que precisam de mim e de você. É a essência da missão. O mundo precisa da igreja. O mundo precisa de mim e de você. Mas quando nós estamos dentro da igreja, o que é que acontece? Competição, partidarismo, busca do sucesso, do reconhecimento. Se passa mais tempo no gabinete, nos corredores, ou na frente da igreja, falando do irmão, do que pregando o evangelho.
Muitas pessoas na igreja têm mais prazer de estar lá fora, na hora do culto, do que estar dentro da igreja, prestando culto. Ele não está lá porque é obrigado, ele está lá porque ele gosta, ou ela. Porque ele gosta de estar lá. É mais prazeroso, faz mais sentido estar fora do culto do que estar dentro. E isso é muito sintomático também. Eu já senti isso. De sair para fora e ficar fora conversando, metendo pau no pastor, nos oficiais, no louvor. Porque quando a gente está lá fora, é isso, a gente está observando, parece um supervisor. Eu já fiz isso. Não estou dizendo isso aqui envergonhado. Porque mostra a frieza, a indiferença espiritual. Mas o fato, irmãos, é que se nós entendemos então que a nossa missão é a missão de Deus e que Deus deve ser glorificado, nos mínimos detalhes, a gente deveria rever as nossas vidas. E quando eu estou falando, e isso aqui eu estou falando com você, não é quem não está me ouvindo, não é quem está lá fora não está me ouvindo, eu estou falando com você. Eu não estou expondo a quem está lá fora, ou quem vive lá fora, eu estou expondo você. A gente precisa começar a entender que somos luzeiros. Cada um de nós é uma luz individual, amém? Somos abençoados com dons e usamos para transmitir a luz. A igreja ela é o luzeiro do mundo e cada crente uma luz individual, brilhando no mundo, anunciando o evangelho e vivendo mesmo. Quem deve aparecer é Cristo. É Ele que deve aparecer. É Ele que deve ser mostrado. É Ele que deve ser exposto. É Ele que deve ser colocado em observação. Mas o mundo só vai ver Ele aparecendo, mostrado e exposto quando olhar para a nossa vida. Quando o mundo olhar para a nossa vida, Cristo vai aparecer. Cristo vai ser mostrado, Cristo vai ser observado. Olha a responsabilidade. Nós somos a esperança do mundo. A igreja tem essa marca. E Deus delegou à igreja a responsabilidade de salvar o mundo. Ele nos investiu de poder, confiou o seu Espírito Santo, que habita em nós. E para tanto, nós precisamos começar a viver de verdade essa tão maravilhosa, incendiária e constante realidade da regeneração. Nossa missão de evangelização do mundo deve ser feita não por obrigação, ao chamado ou à ameaça do pastor ou do líder, mas nosso compromisso é de gratidão pelo que Deus fez e faz em nossa vida. E isso faz toda a diferença. Ele nos chamou quando em sua determinação celestial e por misericórdia fomos alcançados pela graça e gerou em nosso coração o arrependimento e a fé. Eficaz para ser dele, seu filho, herdeiro do céu, ovelha do seu pasto, ovelha do seu aprisco. Agora em nós jorra de fato um rio de água viva e já pertencemos ao reino do seu amor. Baseado nisso e em inúmeras outras coisas, a nossa gratidão de transformar em ação evangelizadora é urgente. E tudo isso é, de fato, irmãos, o sentido da nossa vida. A nossa redenção, que é a salvação em Cristo Jesus, ela não foi fundamentada em qualquer tipo de engenhosidade da mente humana. Não foi um grupo de religiosos que se reuniram em uma reunião qualquer e começaram a escrever o que deveríamos crer como doutrina. Não foi fundamentado em filosofias, em nenhum compêndio de pensamentos alusivo à crença. Nosso Redentor não está morto.
como os que até hoje, que foram construídos pela mente humana estão. O nosso fundamento estão firmados na Trindade. Portanto, a missão ela é trinitária, movida pelo amor do Pai, fincada pela obediência do Filho e estabelecida pelo poder do Espírito Santo. João escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, verso 9 e 10 diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho de Deus, de seu Filho que o seu Filho deu. A realidade, meus irmãos, é que o evangelismo é central na missão de Deus. E de fato, é ponto focal na obra de Deus na criação. Se a pessoa não entende a importância do evangelismo, perde todo o entendimento do ministério de Cristo. O evangelismo não é apenas uma coisa para o qual alguns crentes são chamados, é a principal tarefa. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos fazer um evangelismo por desencargo de consciência em métodos que foram estabelecidos como métodos principais. Que a gente pensa então que o método principal de evangelismo é integrar literatura. E se não fizer aquilo, não faz evangelismo. O nosso evangelismo maior é o nosso testemunho de Cristo. Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós falamos, isso testifica na nossa vida, isso é o maior evangelismo. E ele começa dentro de casa. Ele começa dentro das nossas casas. E ele se estende para todos aqueles que nos conhecem. A glória de Deus é a primeira e a mais profunda motivação para ser o que somos e fazer o que fazemos. Não a nós, mas ao Senhor. Pois do Senhor é o reino, o poder e a glória, conforme ensina a oração do Pai Nosso. Tenho certeza que se nós agirmos de acordo com o que a palavra nos revela para agirmos, onde o meu eu morreu e eu ressuscitei com Cristo para ser uma nova criatura, estabelecendo as bases perdidas no Éden. Quando Adão deixou de ser regido por Deus, em Cristo agora nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, vem reger de novo a nossa vida. E se Cristo rege a nossa vida de verdade como crentes, como salvos, isso quer dizer que nós vamos desprezar a competição, o reconhecimento, o sucesso e a realização pessoal. E a motivação real passará a ser a missão de Deus. E daí nós vamos desejá-la, nós vamos buscá-la e nós vamos prover isso. E ouviremos o que o Senhor Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. A missão de Deus é aquilo que Deus fez e está fazendo de forma graciosa, independente, mediado, redentivo, restaurador e glorioso. A nossa resposta é o que estamos fazendo para corresponder ao que Deus fez e faz. Pense nisso. Você é participante da obra de Deus, você realiza a obra de Deus, o centro da missão é Deus. Você não vai evangelizar, você não manda um pastor para o México, porque lá tem almas perdidas. Você vai evangelizar, e você manda um pastor para o México, para a glória de Deus. É Deus que está sendo glorificado, é a missão dele. O investimento que a igreja faz em missão
Nunca pense que é um dinheiro desperdiçado. Porque quando você pensar isso, você já abandonou as Escrituras há muito tempo. E não é o Espírito Santo que vai dizer isso. Foi você que disse. Não é para encher a igreja e mostrar relatórios soberbos. Mas a missão e o evangelismo é para Deus. Antes de subir aqui, eu comentei um pouquinho com o pastor Levi. Foi uma conversa de comentários de coisas corriqueiras da igreja. E a gente estava falando sobre os horários do culto, os dias de culto. E é interessante que na nossa argumentação, a gente chegou a uma conclusão ali, e eu vou passar para todos vocês, de que a igreja do Calvário hoje, ela é uma igreja que está inserida num local, numa área turística. E de que tem pessoas que veio para Campina Grande visitar os seus parentes, visitar os amigos, ou mesmo vir para turistar na cidade. E talvez ele saiba que no dia de domingo, a igreja do Calvário tem um culto às 6 horas da noite. 6 horas. Imagine essa pessoa vir aqui na igreja 6 horas da manhã, ou melhor, hoje, e a igreja reunida com a sua liderança, disse, não vamos fazer o culto, porque é véspera de Natal, os irmãos vão estar em casa, não vamos fazer. E essa pessoa que veio de longe, que veio não sei de onde, um turista, um familiar, chega na igreja e vê a igreja fechada no dia de domingo, dia do Senhor. Uma pessoa. Então, todo o esforço que nós vamos fazer para estar hoje à noite aqui, o esforço que eu digo que é de trabalho, não é? Vale por causa dessa alma. Então, nesse sentido, não é? Tem que estar aberto à igreja. A igreja tem que estar aberta para que o pessoal que veio de fora possa vir prestar o seu culto aqui hoje à noite. Mas eu sei que vai vir membros também. Eu vou estar aqui. Amém? Vou prestar meu culto ao Senhor hoje à noite. Mas amanhã, porque poderia muito bem ter transferido também a cantata, né? Mas tradicionalmente, a igreja do Calvário faz a cantata que dia? 25. Então tem gente que veio para a cidade, que não vai vir para a igreja hoje à noite, porque vai estar ceando com a família, mas amanhã ele vem, porque ele sabe que tradicionalmente na igreja do Calvário tem a cantata no dia 25. E ele vai estar aqui amanhã. E a igreja vai estar aberta. Entenderam, meus irmãos? Glória a Deus, não é? Glória a Deus por isso. Porque a gente tem esse privilégio de louvar e engrandecer o Senhor. De o tempo todo estar fazendo isso para o Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia. E isso fazendo sentido na nossa vida, fazendo sentido na sua vida, que faz parte dessa igreja. Então inicie tudo com o amor ao Senhor e termine tudo continuando amando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse primeiro momento. Te louvamos e te rendemos toda a honra e toda a glória. E, de fato, com o coração grato pelo privilégio de termos sido alcançados pelo Teu Evangelho e permanecido, confirmados na fé, como a gente aprendeu aqui em Tessalonicenses. Louvamos e bendizemos o Teu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, que esteve conosco, você, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Eu não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração. Amanhã não perca outra vez a opção para a vida. Desejamos a todos um dia abençoado, que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia, abrindo portas, iluminando a estrada da sua vida, nas realizações que você tem proposto no seu coração neste novo ano, concretizar-se. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.